Olá, meus amigos, um vídeo especial para revelações de coisas importantes, por isso vai ficando conosco até o final. Esse vídeo está muito bom e vai trazer bastante conhecimento expansivo, libertação para a sua vida, para esse momento que estamos passando. Precisamos muito aprender e saber tudo que foi escondido, né, da nossa vida, e agora a gente está vendo as coisas. Então eu vou ler um texto que veio também, um texto muito importante, que é o resumo de o que é o Concílio de Nicéia, o que foi a história de Constantino, o imperador romano, né, que é ligado às trevas. Então, na verdade, só um pequeno adianto sobre o que eu vou falar aqui agora, é que muitas das coisas que a gente considera sagrada, né, vão ter que ser desveladas e vendo sua real função, que foi ocultada e foi criada pelo sistema. Então, Constantino, ele compilou tudo que hoje que a gente chama a Bíblia, compilou para que reforçasse o seu paganismo e o domínio do seu Império Romano. Ele descobriu, Constantino, que não bastava mais ter exércitos e que a verdadeiro domínio do mundo a partir de então seria através do medo, né, e da imposição das coisas religiosas e espirituais para o domínio da população e de todos. Então, aconteceu que ele transformou aqueles ensinos compilados, que eram chamados de conhecimentos gnósticos, e perseguiu demais os gnósticos naquela época, acabou com todos eles. Ele acabou com mais de 40, 50 mil pessoas para conseguir compilar esses ensinamentos que hoje a gente chama da Bíblia, né? Então todo o conhecimento gnóstico foi apagado e hoje o que a gente tem é uma versão que foi criada politicamente dentro desse concílio de Nicéia, que aqui está, concílio de Nicéia, né? Então é uma coisa muito séria. Isso que eu vou falar vai chocar muitas pessoas, porque a gente toca assim na alma, na ferida das pessoas que não gostam de ser questionadas com questões tão profundas da sua vida, mas a gente tem a obrigação de trazer, por isso eu trago para vocês hoje esse questionamento, para você ao menos analisar e questionar, vendo se você enfim, concorda com isso que está sendo falado, ou se você é daqueles que vai bater o pé até o último dia e vai achar que o seu algoz é aquele que você tem que defender, né? Então, esse vídeo é muito polêmico. Peço que você olhe com carinho, né? Então, a verdade sombria sobre o concílio de Nicéia, do imperador Constantino, e a criação da Bíblia. É a verdade sombria do que está vindo aí, né? Muito sério. Vamos lá, então. Então, como que a Bíblia foi editada? A verdade sombria sobre o concílio de Nicéia. Esse texto apresenta uma visão histórica sobre o concílio de Nicéia, que aconteceu em 325 depois de Cristo, descrevendo não como um evento puramente espiritual, mas como uma manobra política decisiva para o futuro do Ocidente. O autor argumenta que a Bíblia e a doutrina de Jesus não foram revelações imediatas, mas o resultado de debates, votações e negociações conduzidas por cerca de 318 bispos sob a vigilância do imperador Constantino. E antes desse evento, o cristianismo é retratado como um movimento diverso, fragmentado e selvagem, com diferentes comunidades pregando interpretações variadas sobre a figura do Cristo, que até então poderia ser visto apenas como um profeta ou um anjo. E lembre-se então que foi nesse concílio de Nicéia, vou deixar a imagem cheia aqui, que foi dito que o Cristo era filho, era a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que era Deus, né? Então eles estipularam por convenção política, ó, o Jesus Cristo é Deus e não se discute mais, ele é Deus, né? Então foram esses 318 bispos ali embaixo da espada do próprio Constantino que resolveram essa situação. Vamos lá ler então, que é muito importante, preste bem atenção. A figura central da reunião, o imperador Constantino, é descrita de forma pragmática e desprovida de santidade. É como um general romano brutal e seguidor do culto ao sol invicto. Constantino teria convocado o concílio para resolver o caos teológico que ameaçava a estabilidade de seu recém-unificado Império Romano. Então o texto destaca que ele não era cristão, batizado na época, e mantinha o título de Pontifex Maximus, da religião pagã. Sua motivação era política, ele precisava de uma cola cultural para unir Roma e viu na crescente rede social cristã a ferramenta perfeita para controle estatal. Para ele, a verdade teológica importava menos do que a ordem pública e a obediência dos súditos, né?
Em resumo do evento, sugere que Nicéia marcou o nascimento da Igreja como uma instituição corporativa, transformando uma fé de perseguidos em uma religião oficial do Estado. O texto defende que a ortodoxia foi inventada daquele salão, estabelecendo o precedente de que uma única verdade seria correta, enquanto todas as outras visões deveriam ser eliminadas ou queimadas. Ou seja, só tinha que prevalecer a ideia que foi imposta no concílio e não mais qualquer outra divergente, né? Dessa forma, a mensagem original de Jesus teria sido imperializada, né? Fundindo rituais cristãos com a estrutura de autoridade romana para servir aos interesses do Império Romano e mudando para sempre a forma como o mundo ocidental compreende Deus e a autoridade. A dinâmica de poder e os conflitos teológicos que definiram o Concílio de Nicéia, né, o autor argumenta que Constantino utilizou o evento para impor a ordem pública, comprando a lealdade de bispos que antes eram perseguidos, com presentes, banquetes e legitimidade imperial. Ou seja, foi tudo comprado, né, com uma série de coisas. E em troca dessa proteção, a igreja teria entregue sua independência, permitindo que a religião fosse adaptada às estruturas hierárquicas romanas, onde bispos passavam a atuar como governadores e o Cristo humilde era restilizado como um imperador entronizado, cercado por iconografia solar. O centro do conflito teológico é descrito como uma disputa entre o bispo Alexandre e o bispo Ário. Ário defendia uma visão mais lógica e subordinada de Jesus, afirmando que, por ter sido gerado, o Filho não seria coeterno ao Pai. Suas ideias eram populares e difundidas por meio de canções entre o povo. Em contrapartida, Alexandre e seu protegido, Atanásio, consideravam que essa visão era uma blasfêmia que invalidaria o valor da salvação. O ambiente do concílio é narrado como violento e passional, chegando ao ponto de Nicolau supostamente agredir fisicamente o Ário. Ou seja, a briga foi grande lá, tipo, é assim ou é assado, né? No fim, a posição de Ário, que era mais humilde, foi esmagada não por superioridade, mas por uma manobra que Constantino buscava uma facção mais organizada para garantir a unidade do Estado. Então veja, vamos só uma paradinha, já está chegando ao fim. Eu peço que vocês assistam até o fim, porque esse vídeo vai esclarecer, né? Então, o Ário e o Atanásio, lá, o protegido Constantino, né? O Ário disse que não é bem assim, e o Constantino disse, não, tem que ser assim porque eu preciso de ordem no meu império, né? Então foi vencido, evidentemente, a força do poder e da espada de Constantino. Então eles declararam que, né, Jesus era rei e que todas as outras doutrinas paralelas deveriam ser eliminadas, abatidas e, digo mais, os seus seguidores eliminados da forma clássica, né? Através do fio da espada. Então foi assim que aconteceu. E assim que foi compilado, então, o que nós temos hoje chamado de Bíblia, né? Que foi uma coisa política combinada entre eles e que mal pode trazer o verdadeiro ensinamento original do Cristo. Bom, então, como eu já falei, né, foi isso. Esse texto que eu estou lendo refuta a ideia que Nicéia escolheu os 4 evangelhos, mas afirma que o evento assentou as bases para uma grande poda ideológica, né? A preferência por Mateus, Marcos, Lucas teria ocorrido por serem textos que sustentavam a autoridade apostólica e a hierarquia institucional, em oposição aos evangelhos gnósticos, como de Tomé e Maria Madalena. Então, esses últimos eram considerados perigosos, pois pregarem a conexão direta com o divino e a autolibertação, o que dispensaria a necessidade de intermediários, como bispos ou o próprio Estado romano. Vocês vejam só, né? Eram evangelhos submissos e não os que trazem a verdadeira mensagem. Assim, a seleção dos textos é apresentada como uma antologia dos vencedores, desenhada para criar um manual padrão de controle e eliminar perguntas incômodas ao poder. A análise sobre a consolidação da ortodoxia e o uso da violência estatal para garantir a uniformidade religiosa, né, diz que o Concílio de Nicéia promoveu um corte, né, uma lobotomia cultural a realizar uma filtragem, uma purga documental.
de uma vasta biblioteca de cristianismos possíveis, apenas 4 foram selecionados por serem úteis à instituição do Império Romano. E os textos que focavam no empoderamento individual e na mística foram descartados ou queimados, criando uma antologia dos vencedores que eliminou perguntas incômodas, né? E numa câmara, enfim, eles eliminaram, queimaram tudo que não fazia sustento ao Império Romano. E um ponto central dessa transformação foi a introdução do termo grego homousios. Segundo o texto, essa palavra não possui base bíblica e foi emprestada da filosofia pagã por imposição de Constantino, funcionando como uma palavra armadilha para excluir Ário. A votação do credo teria sido marcada pela coerção e os bispos, horrorizados com a inovação teológica, acabaram cedendo por medo do exílio ou para manter, né, eles iriam ser presos, ou eles cedem aquilo ou iriam para a cadeia, né, e a paz política ia acabar todos indo sendo presos, então eles cederam. Com isso, o cristianismo deixou de ser uma experiência de vida para se tornar uma adesão aos conceitos abstratos, que plantou uma semente para futuros conflitos religiosos, já que definições filosóficas são inerentemente divisivas, né? Ou seja, a partir daí, então, criou-se essa divisão, como era uma verdade única, quem duvidasse dessa verdade deveria ser eliminado. Assim, houve os conflitos entre os muçulmanos e os cristãos, porque os cristãos tinham a palavra certa e o muçulmano não, então temos que acabar com o grupo dominante que contraria nós, né? Quando Cristo não pregou nada disso, quem definiu todos esses tópicos aí foi Constantino e esses bispos coercidos, né, cooptados por Constantinos pelo fio da navalha, pelo fio da espada, né? E assim nós conseguimos então compilar uma escritura que é totalmente voltada para o domínio, já fala o nome, né, apostólica romana, era uma religião romana para manter o poder do governo romano e para que as pessoas ficassem submissas a esse poder, e através desse poder eles conseguiam controle e domínio, que é o que conseguem até hoje, além do medo, né? Além do medo. Então vamos terminar aqui um pouquinho, que já está quase no fim. É muito importante esse vídeo, para você ficar conosco até o fim. Eu estou trazendo vídeos e coisas assim que trazem para você um conhecimento, uma abrangência muito grande, né? Então, Constantino emitiu um édito que estabelecia a pena de morte para quem ocultasse escritos de Ário, criando o embrião do que viria a ser a Inquisição. Então ele construiu a Inquisição e o Ário foi derrotado mesmo, né? Então o erro teológico passou a ser tratado como traição ao Estado, e a unidade da igreja foi mantida não pela fé, mas pelo terror e pela delação. Ao substituir a espada de César pelos dogmas, o cristianismo teria se fundido à maquinaria de guerra romana, resultando em um totalitarismo religioso, onde a história foi escrita por aqueles que detinham o poder de queimar os livros adversários, né? E assim, então, o Concílio de Nicéia serviu de palco para uma profunda reforma litúrgica, consolidando o que nós chamamos de alquimia religiosa, motivada por um forte sentimento de Constantino, né? E a Assembleia decretou a separação definitiva entre a Páscoa cristã e o calendário judaico. A escolha do domingo como dia oficial da celebração é apresentada como uma jogada estratégica de marketing, sendo o dia do sol permitia que os pagãos e cristãos convergissem em uma prática comum, unificando o império sobre um simbolismo solar que servia a ambos os grupos. Aí instituiu-se o domingo como dia santo. E o texto argumenta que esse sincretismo transformou a própria identidade do cristianismo. A data de nascimento de Jesus foi fixada em 25 de dezembro, para coincidir com as festas do Sol Invicto e as festas de Saturno romanas, né? Aquilo que a gente sempre falou. Tudo isso instituído nesse grupo ali. Paralelamente, Jesus sofreu uma mutação drástica. A figura humilde do bom pastor deu lugar ao Cristo Pantocrator, uma representação de poder e autoridade inspirada na estética dos governadores, dos césares, né? E essa imperialização estendeu a arquitetura e os ritos, com igrejas baseadas nas basílicas.
e a adoção de vestimentos e gestos de autoridades típicos do exército de Roma. O autor conclui que o resultado de Nicéia foi um cristianismo híbrido e solar, onde a mensagem original foi diluída em uma embalagem pagã para tornar a religião digerível para as massas e útil para a manutenção do controle imperial. Então, veja só, está aqui o texto, que é um texto forte, um texto para a nossa reflexão, e a gente vai trazendo, né, essa informação que é bastante profunda para a nossa alma, né? A gente pode questionar isso muitas vezes e pensar, poxa, será que é, será que não é, né? O que seria, né? Então, a gente está vivendo momentos assim muito sérios de questionamento pessoal. Então eu trago essa questão para vocês hoje, para vocês refletirem, né? Não quero esgotar o assunto, porque aquelas que as pessoas religiosas defenderão e dizer, não, porque é a fé, foram inspirados pelo Espírito Santo, né? Nesse caso, o Espírito Santo era o fio da espada mesmo, né? Era o fio da espada, assim. Ou você faz o que eu mando, eu, Constantino, ou a espada vai comer, né? Então, mais ou menos isso que aconteceu. Bom, deixo para vocês pensar o que vocês quiserem aí, de fato eu não vou, eu só coloquei o texto aí para vocês verem e refletirem, tá? Quem puder dar uma força aí pro canal, dá uma forcinha, a gente precisa do seu apoio. Acompanhe todos os vídeos do nosso canal e sempre acompanhe aqui, porque estamos juntos, cheio de coisas boas para você aprender e crescer. Lembre-se, estamos no despertar da consciência, no momento mais importante da história da humanidade, como diz o Cristo, né? Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, né? Então isso que vai acontecer. Nada do que for mentira permanecerá. Você não adianta lutar e defender certas coisas, porque isso vai cair tranquilamente, não tenha dúvida, é só uma questão de tempo, tá? Um beijo a todos, acompanhe nosso canal, vai deixando seu like aí, joinha, e pode seu comentário, o que você acha aí, tá? A luz venceu, um beijo a todos aí, tchau, tchau.